Olá, juventude, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre composição de movimentos, é um assunto que é também conhecido como velocidade relativa. E basicamente a discussão é feita da seguinte forma, vou pegar um exemplo já para você entender. Suponha um corpo qualquer, vou chamar aqui de corpo A, que está numa posição em relação ao corpo B, sim? E esses possuem um movimento em relação ao referencial C. Bom, de que forma? De maneira que você entende a relação da velocidade de A para B e de B para C e quer descobrir qual é o tipo de movimento de A em relação a C. Bom, para não ficar muito acadêmico, né, para não ficar muito, eu diria, matemático, é algo do tipo, um caminhão e uma pessoa andando em cima do caminhão, um caminhão com um movimento em relação ao chão. Pronto, é isso. Quando nós temos esse tipo de situação, vamos supor que você queira descobrir qual é o movimento, qual é a velocidade, o vetor velocidade de A em relação a C. Bom, para isso você precisa descobrir qual é a velocidade de A em relação a B e como é a velocidade de B em relação a C. De forma que, só para dar um exemplo, vamos supor que a B se desloque nesse sentido e A também se desloque nesse sentido. Sendo que B possui uma velocidade de módulo 5 metros por segundo em relação ao chão e A com velocidade de 3 metros por segundo em relação a B. Quer dizer que A vai movimentar-se em relação a C com 3 mais 5, ou seja, 8 metros por segundo. Agora, vamos colocar isso de forma vetorial. Se você quer saber qual é a velocidade de A em relação a C, aqui nós temos o vetor, vou colocar assim, velocidade de A em relação a B. Aqui nós temos o vetor velocidade de B em relação a C. E o que você quer é o vetor velocidade de A em relação a C. Quer dizer que a relação vetorial será dada assim. Será dada assim, a velocidade de A em relação a C será a velocidade de A em relação a B mais a velocidade de B em relação a C. Só que isso não pode ser somente vetorial, tá? Por exemplo, tá vendo aqui? AB, BC, AC. O meio, neste caso, é o corpo B, que no caso é o caminhão. Para que isso seja feito de forma adequada, você tem que considerar, antes de mais nada, uma orientação para o estudo do movimento. No caso aqui, é uma discussão unidimensional, né? Tudo está numa reta. Então o que fazemos? Nós pegamos um sentido que possa indicar os vetores que apontam no mesmo sentido da orientação ou os vetores que apontam em sentidos opostos. Só para ficar marcadinho, considerando aqui tudo isso, o corpo C. Bom, vamos lá? Vamos na prática? Então, o módulo de A em relação a B, primeiro você vê que o vetor A aponta no sentido da orientação que você escolhe. Depois eu vou dar um contra-exemplo. Então eu posso falar o seguinte, o módulo da velocidade de A em relação a B será, no exemplo, por exemplo, 3, mas, unidimensionalmente falando, o sentido aponta no mesmo sentido da orientação escolhida, então será positivo, 5 metros por segundo. Beleza? O módulo da velocidade de B em relação ao chão, vamos lá, B também se desloca com velocidade no mesmo sentido que a orientação adotada. Um exemplo aqui, mais 5. Sim?
De forma que unidimensionalmente falando, nós teremos assim, ó, a velocidade de A em relação ao chão será a velocidade de A em relação a B mais a velocidade B em relação ao chão. Tá aí. Ou seja, a velocidade de A em relação ao chão será igual a velocidade de A em relação a B mais 3 mais velocidade de B em relação ao chão. Então, a B em relação ao chão mais 5. De forma que a velocidade de A em relação ao chão será mais 8 metros por segundo. Então tá aqui, pessoal, uma aplicação direta. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você não queira saber qual é a velocidade de A em relação a C, mas você quer saber qual é a velocidade de C em relação a A. Bom, se A movimenta-se em relação a C, C movimenta-se em relação a A, porém com sentido oposto, tem que dar menos 8. Só que vamos ver a aplicação. Seguindo o mesmo modelo, ó, eu quero descobrir qual é a velocidade do chão em relação ao corpo A, que é alguém que desloca-se em cima do caminhão. De acordo com a discussão, fica assim, ó. Velocidade do chão em relação ao A. Quem é o outro corpo de referência? É o B. Então, eu posso falar assim, ó. Será a velocidade do chão em relação a B mais a velocidade de B em relação a A. Tá bom? Só para destacar, neste caso, B é o nosso meio. Então, ó, V de C em relação a A é V de C em relação a B mais V de B em relação a A. De novo, você tem que adotar uma orientação. Então, no caso aqui, eu adotei nesse sentido. Quer dizer que todos os vetores que apontarem nesse sentido, algebricamente terão uma representação positiva, e os que apontarem em sentidos opostos, uma representação negativa. Bom, vamos lá. Primeiro, o vetor C em relação a B. Turma, aqui nós temos a discussão vetorial. Ó, o vetor velocidade de B em relação ao chão é esse vetor aqui, ó. Ele é o vetor velocidade do chão em relação a B com sentido oposto. Sim? Quer dizer que se o vetor do B em relação a C aponta nesse sentido, o de C em relação a B aponta no sentido oposto. Quer dizer que aqui nós podemos falar assim, ó. Então, o vetor C em relação a B será menos 5 metros por segundo. Tá bem, pessoal? Porque vai apontar no sentido oposto. E o de B em relação a A, seguindo o mesmo raciocínio, B em relação a A é A em relação a B com sentido oposto. Então, aqui, ó, fica o vetor B em relação a A será igual a menos 3 metros por segundo. Quando aplicarmos, então, a relação, né, ó, vai ficar velocidade de C em relação a A é a de C em relação a B, mais de B em relação a A. Aplicando essa equação aqui, ó, olha o que nós temos. Então, a velocidade do chão em relação a A será do chão em relação a B, menos 5, mais de B em relação a A, menos 3. E menos 5 mais menos 3 dá menos 8. Portanto, a velocidade de C em relação a A será de menos 8 metros por segundo. Quer dizer que para aquela orientação adotada, apontará no sentido oposto. Valeu, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte sobre composição de movimentos ou velocidades relativas. Grande abraço, turma. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Turma,
Vamos agora para uma situação bidimensional. Vou pegar um exemplo clássico, mas serve para vários outros modelos. Aqui nós temos uma situação em que existe um rio, nós temos uma margem, não coloquei aqui, mas você entende. Então, aqui uma margem, tá? Espera-se que uma margem esteja em repouso em relação à outra, né? E nós temos o fluxo de águas que apresenta uma velocidade em relação à margem. Então tá aqui, ó, velocidade do rio em relação à margem. Tá bem? Aqui nós temos um barco que atravessa, neste caso, tá? Não precisa ser, mas vou pegar o exemplo, perpendicularmente ao movimento do rio, com uma velocidade do barco em relação ao rio. Bom, conforme nós já vimos na introdução do assunto, nós falamos que caso você queira descobrir qual é o vetor velocidade do barco em relação à margem, é uma soma de vetores. Então fica assim, ó, a velocidade do barco em relação ao rio, vetorialmente falando, será a velocidade, do barco em relação à margem, né? Aqui eu coloquei rio. Do barco em relação à margem tem que ser, ó, eu quero B, M. E quantos corpos eu tenho? B, que é o barco, R, que é o rio, M, que é a margem. Então fica assim, ó, BM será BR mais RM. Como assim? Ó, BM será B em relação a R mais R em relação a M. Não podemos esquecer essa relação. Tá aqui, ó. A velocidade do barco em relação à margem é a velocidade do barco em relação ao rio, mais a velocidade do rio em relação à margem. É uma soma de vetores. E ela está dada aqui. Uma soma vetorial. Beleza, turma? Como é uma soma de vetores, tudo que nós temos que fazer é pegar os vetores e realizar uma soma. Essa soma de vetores, como nós já vimos, a forma como você operaciona vai depender daquilo que você quer. Por exemplo, eu quero começar com esse. Ó. Então, o vetor velocidade do barco em relação ao rio. Então, eu venho aqui, ó, e faço isso. Ó. Esse é o vetor. Tá? Velocidade do barco em relação ao rio. Vetor dado por essa velocidade. Mais a velocidade do rio em relação à margem. Então, vem aqui, ó, velocidade do rio em relação à margem é dada por esse vetor. Então, está aqui o vetor. Ó. Velocidade de quem? Do rio em relação à margem. Tá vendo? É uma soma de vetores. Significa que o vetor velocidade do barco em relação à margem é feito assim, ó. Então, tá aqui, ó. Este é o vetor velocidade do barco em relação à margem. Caso você queira uma outra relação, você monta os vetores de acordo com aquilo que você precisa. Exemplo, se alguém quer saber qual que é a velocidade do rio em relação ao barco. Então fica assim, ó, RM será, quem vai ser a referência? A margem? Então fica RM será RB mais BM. Vou escrever para você guardar. Eu quero encontrar a do rio em relação ao barco, por exemplo. Então fica assim, ó, a velocidade do rio em relação ao barco será a velocidade do rio em relação à margem, tá? Mais a velocidade da margem em relação ao barco. Como é que ficaria isso? Ó, do rio em relação à margem. Se esse daqui é o rio em relação à margem, tá aqui. Tá? Ó, RB é RM, MB. E da margem em relação ao barco? Bom, da margem em relação ao barco, você tem que pegar do barco em relação à margem. Que você encontrou aqui, por exemplo. Tá bem, pessoal? Então fica isso mais RM. Isso. Que vai dar essa soma aqui.
Beleza, turma? Então não tem muito segredo. Serve para que caso? Quando você tem rio, tá? Um outro exemplo clássico é quando você tem uma mesa e uma formiguinha se desloca em cima da mesa e alguém arrasta a mesa, você vai ter o vetor velocidade da mesa em relação ao chão e assim por diante. Valeu, pessoal! Então é isso. Grande abraço. Tá aqui velocidade relativa. Tchau, tchau.